Vamos falar de Lula? Eu Ah. duvido, Renan Santos, você provar que Lula é culpado. Ah, eu vi esse desafio. Agora todo mundo respondendo, cara. E eu acho legal a gente fazer uma coisa. Mas isso teria que pegar um programa. A gente pegar e ler o despacho que condenou o Lula. É pegar o despacho que condenou o Lula. Porque assim, eu adoro que ele tá usando o mesmo argumento que o próprio Reinaldo Azevedo utilizava, que os lulistas acham que é: não há provas para a condenação do Lula. Não há provas para a condenação do Lula. Ah, não tem prova. E de acordo com ele, seria uma prova, por exemplo, existia um documento da. Eu não lembro que será Camargo Correia. Vamos ver o vídeo? Tá, vamos ver o vídeo. Que eu tava precisando cuidar da minha sanidade mental pra falar sobre isso antes. Mas eu vou falar de uma forma bem serena pra ver se todo mundo entende. É o que eu tô imaginando? Não sei, eu fiz uma resposta aqui. Tá indo bem aqui de curtida. Ó. Caralho, Renan, olha pra tela. Cara, quando a gente tinha falado que o Bolsonaro é gay, às vezes o Lula não é, né? Mas às vezes o gene, né? Tô brincando aqui, claro, né? Eu queria falar O gene da corrupção, já tá? contadas O na gene da história corrupção passa. desse país, que são as mentiras contadas sobre o meu avô. Faz pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do Brasil. Mas ninguém, nunca, em nenhum momento, apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo. Agora você pode comentar. Vamos lá, meu querido amigo. Ele faz um desafio depois, tá? Que ninguém tem provas que o Lula é corrupto. Vamos lá. A gente tem que começar primeiro, tá? Entendendo o primeiro grande escândalo que envolve o Lula conhecido, que foi o escândalo do Mensalão, tá? O escândalo do Mensalão foi um escândalo comprovado de compra de votos no parlamento, de modo que você faria com que parlamentares do Centrão se tornassem, vamos dizer, base aliada do governo Lula, tá? Foi utilizado um esquema de desvio de dinheiro, usaram empresas de publicidade, entrou a empresa de publicidade do Marcos Valério, teve a famosa CPI dos Correios, onde eles pegaram um esquema que já começava a passar por um estatal aqui e ali, e esse esquema era utilizado para comprar em cash esses parlamentares por uma quantia até módica, Junito. Era coisa de 40, 50 pau por mês, que naquela época acho que era bastante dinheiro, né? Acho que era entre 15 a 50 mil que era enviado para os parlamentares, e os parlamentares botavam a graninha no bolso e votavam junto com o PT. Era um sistema de compra de votos, tá? Esse sistema de compra de votos beneficiava diretamente o governo Lula. Era dinheiro sujo, era dinheiro roubado, e o beneficiário final era o governo Lula, porque o objetivo da compra de voto não é que eles votassem matérias, sei lá, agradáveis, ou que eles... Não, eles estavam comprando os parlamentares para os parlamentares votarem com o Lula. À época, quando foi pro julgamento no STF, ficaram tentando diferenciar. Não, olha só, o Lula não tinha... Que é o famoso, eu não sabia, mas eu não sabia. Porque foram caindo todos os ministros do Lula, caiu o Palocci, caiu o Dirceu, foi caindo todo mundo, e ninguém entregava o Lula. Só que era sabido quem era o beneficiário final do escândalo, era o próprio Lula. O escândalo Mensalão tem provas, e só um idiota, ou só alguém que sei lá, nomeia, na época, foi o Barroso, foi nomeado com os embargos infringentes ali, só alguém com essa cabeça vai falar que o Lula não era beneficiário do escândalo Mensalão, ele era beneficiário direto, era beneficiário, a não ser que você fale, tá, que corrupção política dessa ordem não é corrupção, que o Lula não era um ladrão do ponto de vista institucional, porque isso é um escândalo de corrupção, sim, comprovado, com provas, matéria, com gente que entregou, o valor tá lá, houve os famosos depoimentos do Roberto Jefferson, figuras foram presas, condenadas ali. Quando vem o Petrolão e quando surge a Lava Jato, você começa a pegar a relação entre empreiteiras que recebiam obras envolvendo estatais e obras envolvendo o governo, financiavam campanhas, pagavam caixa 2 para todo mundo. E no final, o beneficiário direto, na mesma lógica, era o governo federal. Então o Lula, ele basicamente subverteu a democracia brasileira comprando apoio. Isso, o governo Lula, ele de um, então, o Lula, o governo 2 do Lula e o governo Dilma 1 se beneficiaram diretamente desta compra de apoio político e parlamentar, envolvendo normalmente MDB, PP e o PT, claro. Tá? Esses eram os partidos que vamos dizer, mais beneficiados por isso, usando dinheiro roubado, tá? De estatais, nas mais intrincadas formas, departamentos inteiros de corrupção e tal, envolvendo isso. O Lula se beneficiou politicamente disso, desta ladroagem do caralho. Pessoas foram pegas, o dinheiro foi para outro país, sai do país, volta do país. Os petistas dos mais diversos participaram e pegaram. Quando a Lava Jato foi pegar o Lula,
que a Lava Jato viu? Porque o Lula, obviamente, é um cara muito blindado. Muito blindado. O Lula não é, e o petismo nunca foi, quer dizer, até foi, né? Mas que o caso do Lula é um pouco mais direto. Um ladrão de pinga, né? Igual o Bolsonaro, que fazia a rachadinha do mandato dele. O Lula nunca fez isso, pelo menos que a gente sabe, tá? Então, o que pegaram, que obviamente, agora eu não tenho como provar, mas o que deve ser, muito claramente, a ponta do iceberg. O que pegaram foi um apartamento e uma obra, ambas financiadas com construtoras, que bancaram aquilo lá, pagaram de reforma, pagaram tudo, a troco de nada pra ele. E aí as provas de que o Lula foi beneficiário, aí aqui, como um ladrão pessoalzinho, tá? Não tô nem falando mais de uma corrupção comum. Estão todas lá. Recibos, visitas, dinheiro que foi investido naquilo. O sítio que ele fala que não é dele, que tem pedalinho com o nome do neto dele, quadros dele frequentando lá, uma torre da Oi que foi instalada pra atender o sítio dele. Tomar no cu. Isso não é prova. Então qual o conceito de prova? Eu lembro que ficavam os Reinaldos Azevedos, a galera... Não. Prova é o seguinte, né? Eu tenho um documento, sei lá, não lembro se era Camargo Correia, Andrade Gutierrez, não lembro qual era a construtora. Tem um documento dela passando apartamento pro Lula. Não, porque é um negócio simulado, né? Porra! Não, estou passando a título de pagamento de propina este apartamento. Você, não, né, caralho? Obviamente que é um negócio simulado pra isso, né? Pra você blindar a figura. Então eles ficam falando, não, como ele não assinou um documento ali, não era, né? Vamos se fuder, cara. Acho que todo mundo é retardado. Então, todos os outros elementos que comprovam isso são elementos probatórios, são provas. Então, o que ele tá falando, me prova, tem um monte. É só pegar o despacho. Assim, tinha tudo lá, o julgamento dele. Assim, as provas aos montes, deslocamentos de pessoas, idas e vindas, testemunhos, dinheiro na obra, o conteúdo do sítio, o conteúdo do apartamento. Isso pra pegar esses dois casos. Então eu falei aqui de 2 crimes de teor político, que são corrupção. E falei agora dos outros 2 que levaram à prisão dele do sítio do apartamento. Recheados de provas. A não ser que você fale que todos esses elementos não são provas. Então você criou uma nova concepção sobre prova no direito brasileiro. Então o que será prova no direito brasileiro? Já não sei. Isso pode funcionar erga omnes. Ou funciona só pro Lula. Prova não é prova só quando é o Lula. Então não vamos conversar mole, né? Nem no Brasil. O Canibal lembrou aqui as palestras multimilionárias pagas pro Instituto Lula por essas empresas. Dinheiro muito mais vultuoso, se for lembrar, do que o sítio e o apartamento, tá? Muito bem lembrado, Canibal. Assim, aquele dinheiro era pra quê? Porque eles queriam ouvir, porque o Lula, você vai pagar, sei lá, 5, 10 milhões de reais pra uma palestra do Lula, você vai faturar muito. As pessoas vão pagar, eles estavam tendo lucro. Não era um pagamento malandreado disso, não. Pelo amor de Deus, vai, galera. Nem fora do Brasil. Eu quero desafiar todo... Nossa, eu vi hoje numa notícia que o processo da Lava Jato tá parado na Suíça porque a Lava Jato parou aqui no Brasil. E ele tá falando... eu vi hoje uma notícia disso. Todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão. Eu queria desafiar essas pessoas, inclusive não só essas pessoas, todos os brasileiros e, sinceramente, absolutamente todo mundo. O mundo inteiro tem o desafio de procurar, encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que o meu avô roubou algum centavo. Velho, o apartamento tava no imposto de renda deles, velho. Tipo... Que conversa, velho. Volta a falar, nas palestras ali, o dinheiro pago pela Odebrecht, aqui não é uma prova. Não, a Odebrecht foi beneficiada no maior escândalo de corrupção da história do Brasil, na casa dos bilhões. A mesma Odebrecht paga ao presidente da República, o ex-presidente da República, no instituto dele, valores fora de mercado, mais do que outros presidentes de empresa recebem pra ele. Porque ela ama ele, né? Porque ele vai falar, cachaça, picanha. Pra, vamos dizer, conferências e palestras que obviamente não se pagam. Né? Isso é o quê? Isso não é uma prova, isso não é nada, não tem nada. Tudo normal por aí. E quando o Lula pediu os 815 mil reais de volta do triplex da OS? Lembra? Não é prova. Não. Inocente.
Vamos ver o que o Troll tá falando. na história de vida dele. É um desafio até simples, na verdade, porque essas pessoas têm tanta certeza de que ele é um ladrão que não deve ser tão difícil assim encontrar essas provas, não é? E tem um lugar que eu acho que é bom de começar, vou até dar uma dica aqui. Liga pro trouxa do Moro e pro trouxa do Dallagnol e pergunta onde é que estão as provas. O Dallagnol, inclusive, disse com todas as letras: não temos provas cabais, temos apenas convicção. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. É foda, assim, o Lula deve ter muita vergonha desse neto dele. Muita vergonha. Porque o neto dele defende ele pior do que o advogado dele defendia, que era bem ruim. Que hoje é ministro do Supremo, claro, Zanin. Ah, então ele defendeu bem, né? Pô, como assim defendeu mal? Ele tá solto e presidente. Não, mas não é uma defesa, né? Você fez uma... né? Foi um ato político. Enfim, é um bosta. Já me irritou.